Oi pessoal, bom dia, meu nome é Eduardo Rezende, eu sou psicólogo e psicoterapeuta corporal, trainee em Core Energetics. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com o pessoal do Lapix, eu acho um trabalho fenomenal, acho que é uma turma muito legal que está fazendo uma busca que eu queria ter feito no meu tempo de universidade, que era pensar a saúde fora da caixa mesmo, porque às vezes a gente engessa, né? E a academia às vezes se engessa. Então é preciso ter mesmo um movimento que tente sair do engessamento e tente encontrar outras opções, olhar para muita coisa legal, bacana e comprovada, inclusive, acontecendo aí, e que a gente está perdendo de vista. Então, eu aplaudo mesmo, acho muito bacana a iniciativa, agradeço imensamente pelo convite. Na hora de pensar em o que eu podia trazer para vocês hoje, eu tinha algumas opções. Uma era fazer um trabalho de corpo, outra era falar de teoria. Só que fazer trabalho de corpo sem entender para que serve fica uma coisa meio solta. E o tempo também não ia dar para falar, explicar o que era e fazer o trabalho de corpo. Por outro lado, falar só de teoria ficava muito enfadonho e sem uma aplicação prática também meio que perde a graça. Então eu achei que seria legal fazer dar um depoimento da minha história dentro da terapia Core Energetics. Não da minha história como terapeuta, mas da minha história como paciente. Porque eu acho que se eu falar da minha trajetória como paciente, de como eu encontrei e como eu fui mergulhando no meu processo terapêutico através do Core, isso pode criar curiosidade, pode criar interesse ou não, mas se você tiver interesse e curiosidade, você pode falar comigo depois na rede social, pode falar comigo no Instagram ou por e-mail e tira as dúvidas e a gente pode até fazer algum trabalho depois e convidar vocês para um trabalho corporal presencial, talvez até online, ok? Eu vou começar falando de mim um pouco. A psicologia não é minha primeira formação. Eu me formei em Direito, assim que eu saí do segundo grau, eu me formei em Direito e eu trabalho hoje no Judiciário. Mas eu sempre tive muito interesse, muita curiosidade pelas práticas integrativas, pela filosofia oriental, por meditação e yoga, essas coisas todas. Eu sempre gostei muito disso. E sempre li muito sobre filosofia oriental. E medito há muitos anos, eu faço meditação há mais de 10 anos e eu tinha vontade de levar isso para uma área de poder trabalhar nisso, de poder fazer algo mais efetivo nisso com lastro. Foi quando eu procurei a psicologia. Eu pensei, não, fazer psicologia porque ela vai me dar um suporte teórico para eu poder trabalhar com a meditação, por exemplo, facilitar grupo de meditação. Quando eu cheguei na faculdade de psicologia, não foi bem isso que aconteceu, não foi bem isso que eu encontrei, não era a linha do curso, não era essa o caminho que o curso tomava, e eu acabei, né, sorte ou coincidência ou o que quer que seja, dentro do curso de psicologia eu estava procurando outra terapeuta. Eu já tinha feito terapia de outras linhas e queria sempre experimentar uma linha nova para encontrar uma que eu gostasse. Foi quando me indicaram uma psicoterapeuta corporal, me disseram que ela era muito boa, tal. Na época só me disseram que ela era terapeuta. Eu fui e essa terapeuta era a Anacy Amorim, que é a fundadora da Casa Core, que é uma clínica especializada em Core Energetics, é a primeira do Brasil. Tem Core Energetics em outros lugares do Brasil, mas uma clínica especializada, a primeira foi em Aracaju. Então, na época, eu não sabia o que era terapia corporal e muito menos Core Energetics. Foi quando eu nasci num processo terapêutico, ela foi me explicando. No primeiro dia, ela me deu uma aulazinha sobre o que era, como é que funcionava. Eu achei muito interessante, já tive um trabalho de corpo na primeira sessão. Foi muito bom, porque eu estava com muita raiva. Eu cheguei no consultório muito irritado. E ela fez um trabalho comigo de descarga e eu já saí do consultório em outro lugar. Já saí com outra energia e achei aquilo muito bacana. Assim. Em um mês de terapia eu já estava apaixonado. Estava arriado pelo Core.
E esse foi a minha entrada, esse foi o meu começo. Estando em terapia, abriram um curso, todo ano tem um curso de introdução ao Core Energético, que dá umas noções básicas dos trabalhos corporais. Eu me matriculei, fiz o curso, gostei demais e no final do ano abriu mais uma turma da formação em Brasília, né, que abre a cada 2 anos, e eu entrei na formação. E fiquei 5 anos, 4 anos fazendo a formação, cada vez mais apaixonado. A formação em terapeuta Core é uma experiência mágica, assim, fantástica, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Então eu tenho muito prazer em falar do Core, porque eu vivo o Core, eu vivi, e eu acho fantástico e acho que a gente devia conhecer mais. Acho que falta informação a esse respeito. Em Sergipe mesmo não tem formação em terapia corporal, e é uma terapia que para mim faz uma diferença incrível, trabalha num outro nível, numa outra perspectiva, e eu acho que todo mundo devia pelo menos experimentar e conhecer para tirar as suas ideias sobre isso. A terapia corporal ela não surgiu do nada, ela não é nova, ela vem de um longo caminho, de um percurso que começou há mais de 100 anos atrás, com Freud. Né? O Freud trouxe a psicanálise, a ideia do inconsciente, aquela perspectiva de que você vai trabalhando o que você nem sabe que tem e que está sentindo através da fala. Né? Você vai falando, falando, e naquele seu discurso vão saindo, vão aparecendo questões que você vai trabalhar com o seu terapeuta. O Freud trouxe isso, mas houve um discípulo do Freud, um outro psiquiatra, um outro cientista também, chamado Wilhelm Reich. E o Reich foi quem percebeu que o corpo falava muito mais do que a gente imaginava, do que as pessoas estavam levando em consideração. O Reich já veio quebrando a perspectiva, naquela perspectiva dualista, que vem desde Descartes, né, que separa o corpo, a alma, a cabeça e o corpo, a alma e o corpo, o espiritual e o material. O Reich já veio numa outra perspectiva, de que não existe separação, que é a perspectiva que a neurociência hoje mostra e que está muito claro para a gente hoje. O corpo não é só uma máquina, e a alma, o espírito não é uma coisa diferente do corpo separado, é tudo um mecanismo só. E o Reich, ele trouxe essa visão, ele mostrou que o corpo era um elemento importantíssimo no processo terapêutico, começou a trabalhar isso e aí criou toda uma sistematização. Ele era um grande cientista, criou milhões de coisas, pensou coisas que hoje a gente está começando a entender ainda. E ele tinha 2 discípulos, também psiquiatras, também médicos, que também cientistas, que partiram do que eles aprenderam com o Reich e criaram toda uma metodologia, aprofundaram, distribuíram e criaram a bioenergética. Desenvolveram exercícios corporais, analisaram a estrutura corporal, viram como o corpo se expressava, como os traumas, as dores ficavam todos marcados no corpo. E como era bacana você trabalhar o corpo para liberar essas dores. Não era só ficar na cabeça, você podia trabalhar com um conjunto, né? Você podia ir no todo. E aí foi fundada a bioenergética pelo Lowen e o Pierre Hackos, sendo que o Pierre Hackos, posteriormente, eles que eram muito parceiros, trabalhavam muito juntos, o Pierre Hackos começou a entender que faltava alguma coisa para ele no que eles já tinham construído. Ele achava que tudo bem, a gente libera os bloqueios energéticos, a gente libera as coraças, faz a energia circular melhor, para quê? Qual vai ser o próximo passo aí? Então ele sai em busca de uma perspectiva nova para o trabalho terapêutico, né? que inclua elementos que a ciência não estava incluindo. Foi quando ele começou a trabalhar com a ideia de espiritualidade no processo terapêutico. Ele conheceu a Eva, que posteriormente se tornou Eva Pierre Hackos, que ela tinha um trabalho de espiritualidade com o Pathwork, que a Pathwork é muito grande no mundo todo, e ele uniu a bioenergética com o Pathwork, com o trabalho espiritual. E foi uma das primeiras abordagens a trazer uma ideia de espiritualidade para a ciência e trazer uma ideia de espiritualidade para o processo terapêutico. E aí a gente tem um trabalho corporal, um trabalho muito físico, junto com o trabalho dialógico, com a conversa, né? Junto com o ouvir, né? o paciente, e atrelando a isso também uma dimensão espiritual, que pode ser interpretada de algumas formas. Mas, para mim, o que eu acho legal na espiritualidade do Core é aquela ideia de que você não está... de que você é muito mais do que um ser que está procurando uma cura. Você é parte de um universo, você é parte de uma estrutura, você não é um ser individual.
e você está em busca do amor real. Né? O Core quer entrar na essência do ser humano e encontrar ali tudo de bacana que ele tem, porque se presume na terapia corporal, no Core Energetics, que tudo que a gente precisa a gente já tem. A gente já é feliz, alegre, luminoso, criativo, inteligente em essência. A gente já veio com isso. O trabalho terapêutico existe para tirar os empecilhos, né, aquelas camadas que se sobrepuseram, ao que a gente tinha de mais belo e impedem a gente de viver feliz. Então, é uma espiritualidade no sentido de ser capaz de amar, ser capaz de encontrar o melhor de si e perceber que o melhor que a gente tem está aqui para a gente compartilhar com os outros. E na hora que você compartilha o que você tem de melhor, você consegue criar um efeito cascata, porque a sua alegria, a sua felicidade, ela vai contagiando e mais pessoas vão entrando em contato com isso. Então, o seu trabalho terapêutico é um trabalho social, porque na hora que você é fiel a você mesmo, na hora que você consegue olhar para a sua natureza, para a sua real essência, e você libera isso, mais e mais pessoas são beneficiadas com isso. E a gente procura encontrar uma sociedade em que as pessoas estejam no lugar em que elas deveriam estar, e que elas são fiéis a quem elas realmente são. Então, dentro, claro, de um sistema muito metódico, né, do Patchwork, de etapas e sempre olhando para a máscara, para o eu superior, para o eu inferior, sempre olhando para as dualidades, sempre procurando encontrar um sentido na existência. A gente não veio para cá à toa. A gente não veio para cá, a gente não é um acidente. A gente está aqui evoluindo. Todo mundo veio para cá para evoluir. E aí, você, a partir da perspectiva de evolução, você pode ser espiritualizado mesmo se você for ateu, por exemplo. Não tem nenhum problema no Core Energetics, a sua religião não importa. Contanto que você acredite na sua capacidade de evoluir. E contanto que você acredite que você tem algo, né, que você quer conhecer ou algo em você. Né, desde que você esteja aberto para isso, para esse trabalho, você está muito bem-vindo no trabalho do Core Energetics. O Core trabalha muito com a ideia de essência, né? As terapias corporais trabalham, como eu já falei, com a ideia de que a gente está aqui, chegou aqui numa perspectiva muito de crescimento. A gente veio com uma essência pessoal de cada um, dons e talentos, tudo que a gente tem veio com a gente. E aí no processo a gente vai aprender a liberar essa energia, liberar esse potencial. E se desfazendo das camadas de negatividade e de obstáculos, né, de imagens negativas e obstáculos que impedem a gente de estar feliz, de ficar bem e de estar no mundo. Né? Essa é a parte inicial. Eu vou ler um trecho do livro do John Perracos, bem pequenininho, em que ele fala basicamente do que é o Core Energetics. Acho legal trazer os pensamentos, as ideias, né, ipsilíteres do que o autor falou, para não ser injusto com ele, não cometer inverdades aqui, e mostrar como é que é a literatura. Porque quando eu comecei a ver livros falando desse jeito, eu fiquei muito encantado. O que ele diz é: 3 teses principais estão entrelaçadas na abordagem terapêutica que estou desenvolvendo e que a chamo de energética da essência. A primeira é de que a pessoa humana é uma unidade psicossomática. O que eu falei? O corpo não é só a alma, a pessoa não é só a alma, o corpo, ela é uma unidade psicossomática, ela é um todo. A segunda é de que a fonte de cura reside no interior do self e não num agente externo, seja ele um médico, Deus ou as forças do cosmos. Ou seja, o médico, ele era um psiquiatra, não vai curar ninguém. Né? A religião por si só não vai curar ninguém. A cura está dentro da gente, todo mundo já veio com ela. Então é o trabalho para fazer a cura acontecer e permitir que o corpo se cure, a mente consiga se curar e voltar ao estado natural dela. A terceira é de que toda a existência forma uma unidade que se move em direção à evolução criativa, tanto do todo como dos seus inúmeros componentes. Ou seja, nós somos um sistema, nós somos uma coisa só, um organismo só. Então, a minha evolução reverbera na sua evolução, é um todo, a gente trabalha pelo conjunto. Em muitos aspectos é uma terapia social, né? É uma terapia que não vê o indivíduo sozinho, solto no espaço. Ele vê o corpo, ele vê o conjunto daquilo tudo. Então, essa é a ideia, uma ideia geral, né, de como começou para mim o trabalho de Core e o que me tocou mais no Core.
Na segunda parte eu vou falar sobre como funciona uma sessão de terapia corporal. Basicamente também uma sessão de terapia corporal Core Energetics. Então, na segunda parte agora eu vou falar como é que funciona uma sessão de terapia corporal. Né? Muita gente tem curiosidade de saber como é que é a sessão. Tá, qual é a diferença? Na terapia convencional, eu me sento numa cadeira, numa poltrona, outro terapeuta senta lá também, eu posso ir para um divã, etc. Isso já está mais flexível, né? E converso. Né? Numa sessão normal a gente conversa e dependendo da abordagem, o terapeuta vai fazer uma aproximação da questão de uma forma diferente da outra, né? Então você tem o psicanalista que vai ver de uma forma, você tem outros terapeutas, né? O comportamental que vai olhar de outra forma, cada um tem um viés para abordar as questões que vão surgindo. Mas geralmente isso sempre no terreno da fala, sempre no terreno da conversa, sempre no terreno ou para encontrar conteúdos inconscientes na fala, ou tentando ressignificar os aprendizados, aquilo que a gente criou como imagem, como uma ideia fixa na cabeça, e fazendo exercícios também para poder fazer uma desprogramação em cima disso. São várias abordagens, várias formas de fazer. Na terapia corporal, o diferencial é que o corpo, o nome já fala, o corpo é um elemento indissociável do processo terapêutico. Ou seja, você está sentado ali e o terapeuta está olhando para você por inteiro. Alguns terapeutas vão fazer uma leitura corporal com você no começo do processo terapêutico. Para quê? Para olhando para o seu corpo com você, sentindo o seu corpo, notando como é que está a textura da pele, pelo, a cor da pele, a respiração, o formato do corpo, onde é que tem gordura, onde é que não tem, onde é que tem mais massa, onde é que não tem. Encontrar algumas dificuldades, alguns problemas de circulação de energia, por exemplo, no seu corpo. Dá para saber algumas coisas, muitas coisas olhando para o corpo. Um terapeuta bem treinado, ele consegue sacar um monte de coisa olhando para o corpo, ouvindo o discurso do paciente. E para que serve isso? Isso é uma ferramenta muito boa, porque você já vai entendendo como é que a energia está funcionando ali. E um dos objetivos do terapeuta corporal o principal objetivo é permitir que a energia circule pelo corpo. Tá, aí quando você fala que a energia tem que circular pelo corpo, a energia não circula pelo corpo, que energia é essa, né? O que é a energia do corpo? A gente respira, né? A gente se alimenta, né? A gente tem um combustível, a gente faz uma queima de energia no corpo e essa energia vai para as células. E as células vão distribuir a energia para o corpo todo, pelo sangue, né? O sangue vai distribuir energia pelo corpo todo, para todas as células. Então a gente tem força no corpo para acordar, para se mexer, para continuar sobrevivendo, né? Essa é a energia que eu falo. Então essa energia circula pelo corpo. Se você tem um corpo saudável, com poucos bloqueios de energia, a energia circula pelo corpo de forma saudável, de forma leve, e o seu corpo vai ficando mais saudável e a sua mente, por consequência, também fica mais leve, mais saudável. Só que quase nenhum ser humano, não sei se nenhum ser humano deve ter uma distribuição maravilhosa de energia no corpo. Desde pequeno, a gente vai criando defesas contra ataques que a criança, desde do útero, né, na forma de feto, que aquele ser vivo ali vai se defendendo. Então, se há uma gestação difícil, então a mãe está liberando muitos hormônios de tensão, de estresse, perdeu o emprego, por exemplo, falando muito superficialmente, né? E ficou muito estressada, o feto já sente aquele útero como um ambiente hostil, ele vai já... Você pega um verminho, uma meba e toca nela, ela vai se defender. Ela vai se defender, mas ela vai reagir. Então, o ser, a criança, vai criando defesas contra esses ataques, contra a dor, contra os traumas, e essas defesas vão indo para o corpo. A gente vai separando a circulação de energia, a gente vai contraindo o corpo e criando coraça no corpo para evitar que a circulação de energia aumente a nossa dor, aumente a nossa exposição àquele fator do trauma. Eu vou ler só um trechozinho do Alexander Lowen, que é no livro Bioenergética, que ele fala sobre essas coraças. Né? Segundo a bioenergética, os diversos tipos de defesa são agrupados sob o título de estruturas de caráter. Define-se caráter como um padrão fixo de comportamento, como um modo típico do indivíduo de conduzir sua busca do prazer. Estrutura-se no corpo na forma de tensões musculares crônicas, generalizadas e inconscientes, as quais bloqueiam ou limitam os impulsos em seu trajeto até o objeto ou fonte. O caráter é também uma atitude psíquica,
respaldada por um sistema de negações, racionalizações e projeções voltado para um ego ideal que conforme seu valor. A identidade funcional do caráter psíquico, ao lado da estrutura corporal ou atitude muscular, é a chave da compreensão da personalidade, já que nos permite decifrar o caráter partindo do corpo e explicar uma atitude corporal por meio de seus componentes psíquicos e vice-versa. Ou seja, cada um vai aprendendo a bloquear a energia de um jeito. Cada um bloqueia a energia de um jeito e o corpo acaba se formando a partir disso. Da forma como você trabalha para bloquear a sua energia e impedir o acesso, impedir a dor. A partir daquele bloqueio de energia, você vai criando uma estrutura de caráter diferente, se comportando de forma diferente. Eu estou falando muito superficialmente, é muito mais do que isso, mas não dá realmente para falar muito profundamente nesse tempo, são só impressões, né? É muito mais do que isso, mas numa terapia você vai olhar para as suas estruturas, olhar para as suas defesas, olhar como é que seu corpo está estruturado, como é que seu corpo retém, segura energia, como é que ele cria coraças energéticas, como é que ele vai solidificando a tensão no corpo de forma crônica, e isso vai impedindo que você tenha uma qualidade de vida e uma vida saudável. Na terapia corporal, a primeira parte da terapia corporal, os primeiros meses da terapia corporal, segundo o próprio John Pierracos, vão ser usados para ir liberando o fluxo de energia no corpo, através de trabalho de exercício, respiração, grounding. São trabalhos que vão fazendo com que o corpo vá se flexibilizando. Porque os corpos em geral, mesmo aqueles que parecem muito flexíveis, eles estão rígidos, eles não deixam a energia circular. Então você vai trabalhando na terapia para ir flexibilizando o corpo. Porque se você ficar com aquela mesma estrutura do corpo, ficar só falando, mesmo que você tenha insights maravilhosos, mesmo que você aprenda muitas coisas sobre você mesmo, se o seu corpo continua funcionando do mesmo jeito, você não vai conseguir alterar as suas atitudes, não vai conseguir alterar a sua psique, você não vai conseguir mudar. Por quê? Porque o corpo está viciado naquele tipo de padrão. Então, você vai ter que mudar, trabalhar para ir mudando o corpo, para o corpo conseguir dar suporte para as suas mudanças psicológicas, para as mudanças que você está conseguindo encontrar. Né? Então, você tem um insight maravilhoso sobre alguma coisa, você começa a mudar o seu comportamento, você começa a ver uma outra possibilidade de existir no mundo e o seu corpo dá suporte para isso. Seu corpo não... Geralmente é muito comum a gente perceber isso quando está na terapia corporal, que o corpo se move de determinada forma. A gente nem manda ele fazer certas coisas, mas assim, tipo, eu tenho uma facilidade no meu corpo quando a minha tensão fica muito grande, ele corta a emoção. Então, quando eu percebo que eu não estou sentindo nada, é porque alguma coisa está me emocionando muito. Meu corpo cortou a sensação. Ele faz isso naturalmente, eu nem percebo. Às vezes eu estou em alguma situação que eu paro de respirar, respiro muito curtinho. O meu corpo aprendeu que quando eu não respiro profundamente, eu sinto menos. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu estou assustado ou com medo é parar, diminuir a respiração. E aí eu vou começando a trabalhar para permitir que o meu corpo consiga entender a questão e lidar com as situações respirando. E aí eu vou trabalhando a minha presença. Eu não vou para o medo. Não fico desesperado no medo. Eu consigo respirar e consigo sentir e atravessar aquele problema. Eu não fujo mais dele. Quando eu paro de respirar, o que acontece? Eu fujo do problema. E eu não vou me livrar dele. Eu não consigo atravessá-lo. Então, quando você está fazendo um trabalho corporal, primeiro você vai aprendendo a relaxar, a fazer uma descarga, a entrar em contato com os seus sentimentos com segurança. Pé, antepé. Cada um no seu tempo. Não existe um tempo certo para acontecer nada em terapia corporal. Cada um tem o seu tempo. Mas você vai seguindo naquele processo aos poucos, criando estrutura no seu corpo para dar conta das situações que se apresentam, para entrar em contato com algumas dores muito antigas que vão aparecendo e você vai percebendo que aquelas dores eram só memórias hoje, né? Não existem mais e que você pode suportar, você pode dar conta e você já vai para o lugar do adulto, né? Um adulto que dá conta. Então, quando a gente vai para a estrutura, né, e vai segurando a energia, retendo a energia e criando couraça, a gente está funcionando como uma criança. A criança precisou fazer isso antes, a gente não tem mais necessidade de fazer. Então, aí que a gente vai para a terapia corporal, voltando para o consultório, você tem um ambiente geralmente mais aberto, você tem um ambiente que tem um colchão,
Porque você vai fazer trabalhos deitados, você pode fazer trabalho em pé, você vai fazer exercícios de mobilização da sua agressividade, que é a agressividade para a bioenergética não é uma coisa ruim, é só a energia de ir para a vida. Todo mundo tem agressividade. Quando falo em agressividade é sobre isso, ir para a vida, fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Quem não tem nenhuma agressividade fica inerte. Então, trabalhando isso, dando sustentação para isso, liberando a energia e fazendo a expressão, trabalhando a expressão dos sentimentos. Então, se alguém diz para mim, eu aprendo muito cedo na escola, na igreja, que quando eu sinto raiva de alguém eu tenho que ficar quieto, eu não posso, é feio brigar. Então, na terapia corporal, a gente entra em contato com a raiva e expressa a raiva num lugar seguro, num ambiente terapêutico, e consegue pôr para fora, entre aspas, essa raiva que está segurando a gente. E essa dor, ela vem no corpo. Eu tenho condição de expressar essa dor muito mais só do que na fala. Então eu posso gritar, eu posso xingar, eu posso fazer o que quer que seja saudável para mim, para descarregar essa energia que está ali, ali presa em mim e permitir que a energia, mais uma vez, volte a circular no corpo. Então a gente tem energia presa no maxilar, a gente tem energia presa no ombro, a gente tem dor nas costas, a gente tem a perna travada, o quadril travado, todo o corpo, se você olhar no trabalho corporal, a gente vai percebendo como o nosso corpo é travado. O corpo não tem vida, não tem vitalidade, não tem mobilidade, não tem motilidade. É um corpo que está só existindo, ele não está vivendo, ele não tem prazer real na vida. E aí você me pergunta, né? E aí tá, eu libero a raiva. Eu tô lá com raiva, eu vou para aquela raiva, eu bato, eu grito, eu faço. O que acontece? Então, claro que vai depender de cada pessoa, da estrutura de cada um, do momento, mas o objetivo é, na hora que você consegue colocar a sua agressividade, nesse caso a raiva, para fora, quando você consegue expressar aquela raiva, você vai conseguir uma liberação, né, uma maior circulação de energia no seu corpo, e você também vai entrar em contato com o que está por trás daquela raiva. A raiva não existe solta no espaço, ela está cobrindo alguma coisa. Ela veio para proteger alguma coisa, ela veio talvez para proteger alguma dor lá de trás. Então, a gente entra em contato com o que causou aquela raiva. E aí, a gente entrando em contato com aquilo, a gente consegue olhar para aquilo. Entendeu? A gente pode ficar só na reatividade na vida. Então, eu tenho raiva de todo mundo. Tenho raiva de papai, de mamãe, de irmão, de professor, estou o tempo todo na raiva. E aí, quando você trabalha essa raiva e permite que ela venha e não fica se culpando ou se segurando na raiva, você vai entender o que está por trás da raiva. Você vai entrar em contato com o que está escondido ali naquela raiva. E aí você, quando consegue fazer isso, você consegue trabalhar o que está por trás. A dor, provavelmente, que está por trás da raiva. É uma dor muito antiga que a gente nem tem consciência. E na hora que a gente consegue trabalhar essa dor, a gente consegue ressignificar essa dor. A gente consegue olhar de outra forma para ela. A gente consegue, entre aspas, curar aquela dor. Aliviar aquela dor. E quando você faz isso, você consegue liberar uma nova carga de energia que estava presa, né? Porque a musculatura estava segurando para não sentir aquela dor. Na hora que você libera aquela dor, você libera a musculatura, você libera a energia, e essa energia vem para coisas muito mais interessantes. Então você tem uma disponibilidade de energia muito maior. Então se transforma em bem-estar, transforma em mais equilíbrio, mais presença, mais consciência. Né? Você geralmente vê terapeutas de bioenergética, do Core Energetics, muito bem fisicamente, mesmo com em idade já, entre aspas, de aposentadoria. Temos professores com 80 anos, 90 anos, e o Lowen, se não me engano, morreu quase com 100 anos, trabalhando, dirigindo, fazendo tudo. Você vê os professores muito vivos. Né? As pessoas que têm um caminho na bioenergética, no trabalho corporal, eles ficam muito vivos porque eles vão liberando essa energia, eles vão trabalhando essa energia, eles estão olhando para o corpo. Então eles não vão... O nível de retenção no corpo é muito menor. Então é para isso que a gente trabalha no corpo, para a gente poder ir acessando as camadas, né? Tudo que está ficando por trás daquela sensação que muitas vezes a gente nem tem consciência, que está lá dentro. A gente está aqui fora no julgamento e na máscara, né? Que são as etapas do trabalho terapêutico, e não vê a dor real. O trabalho terapêutico, numa sessão de Core Energetics, né? A gente trabalha com esses elementos, né? Com a máscara, com o eu inferior e com o eu superior. A gente trabalha com a máscara, que é aquela parte da gente que a gente oferece para o mundo, para a humanidade, né? Aquela ideia nossa de que a gente
aquela ideia que a gente cria de que se a gente for aquilo ali, a gente vai ter amor. A gente trabalha para desconstruir isso, para atravessar essa parte da gente que pensa isso e olhar por que a gente olha para isso. A gente também vai trabalhar para a negatividade da gente, para aquela negatividade intrínseca que a gente não dá conta, a gente não se dá conta que ela existe, mas que todo mundo tem muita negatividade. A gente trabalha no Corenergéticos muito com isso, para liberando a negatividade e dissolvendo, e trabalhando a negatividade e limpando, e permitindo que a gente consiga ser honesto com a gente mesmo para atravessar isso. Até a hora que a gente vai chegar no eu superior, que é quando a gente vai tirando as obstruções do caminho, a gente vai chegando naquela parte nossa que é pura, intocada, frágil, né, delicada, sensível e que dá sentido à vida. Todo mundo vive também no eu superior, todo mundo fica num momento ou no outro, né? Todo mundo tem aquela hora em que a vida parece que anda leve, parece que as coisas funcionam, parece que tudo se encaixa. E a gente fica naquele lugar que a gente não quer sair dele, é quando a gente está na essência. O trabalho do Corenergéticos é fazer com que a gente fique cada vez mais nesse lugar, cada vez mais na essência, e cada vez menos no julgamento do outro, no olhar para o outro como se o outro fosse o culpado do nosso problema, né? Então, a gente trabalha com essas dimensões todas. Agora, na terceira parte, eu vou falar um pouco sobre como trabalhar no Core, como a terapia do Core trabalhou em mim e coisas que eu achei legais e descobertas legais no meu processo como paciente. Então, gente, depois de falar sobre, né, como é que foi para mim conhecer o Core e mais ou menos como é que acontece uma sessão, eu vou falar um pouco de como foi para mim, o que eu aprendi com o Core Energetics, como é que foi o meu processo terapêutico exatamente no Core Energetics. São muitas, assim, é um caminho sem volta. O processo terapêutico é assim, eu acho que todo mundo que começa vicia. Core Energetics é viciante, porque ele tem essa visão. É muito legal isso, quando o Lowen diz que a gente só consegue chegar à espiritualidade pelo corpo. Quando você atravessa o corpo, quando você vai para o seu corpo, quando você entra no seu corpo e sente o seu corpo, você vai conseguindo criar mais confiança no mundo, na vida. E só é possível ser espiritual quando você tem confiança na vida. E quando você está presente no seu corpo, quando você está aqui no chão, plantado aqui, enraizado na terra, sabe? Então, quando você está enraizado na terra e presente, você consegue ter uma experiência espiritual, né? Que é uma experiência de transcendência, uma experiência de se sentir parte de algo maior do que você. Para mim, quanto mais... Eu sou muito cético. Assim, eu só acredito nas coisas que fazem sentido para mim e quando aquilo racionalmente fazia sentido. Hoje, eu já consigo acreditar nas coisas quando eu sinto. Né? Hoje eu sei que, para mim, que é uma grande lição do Core Energetics, eu parei de pensar só com a cabeça e comecei a pensar com o meu corpo e com o meu coração também. Eu vi alguém falando que a mente, acho que foi até um neurocientista que disse isso, o cérebro, ele te dá 1 milhão de motivos, de razões para você fazer uma coisa e 1 milhão de razões para você não fazer aquela coisa. O cérebro não decide por você. É por isso que quando a gente é muito racional, a gente tem a tendência de ficar muito indeciso ou tomar uma decisão sem pensar muito, sem ter muita conexão com ela. A gente só consegue explicá-la em termos racionais. Quando você trabalha com a mente, com o corpo junto, com o coração junto, quando sua emoção trabalha, as decisões são mais simples de tomar, porque elas vêm com mais facilidade. Eu fico muito mais tranquilo com as minhas decisões quando elas vêm desse lugar. Já aconteceu de eu estar numa situação em que eu tinha pago para estar num lugar, ia ter que ficar lá mais uma semana, e eu não estava gostando muito do lugar, mas racionalmente o melhor para mim não era ficar lá. Aliás, racionalmente estava bom, mas eu tinha muitas razões racionalmente também para ficar lá, né? E aí chegou um momento, na hora que eu decidi que eu não ia ficar, em que o meu corpo, na hora que eu decidi, olha, eu não vou ficar aqui, o meu corpo acalmou. Veio uma serenidade no meu coração, assim, eu relaxei, eu pensei, tá, essa é a melhor decisão, porque o meu corpo está dizendo o que eu tenho que fazer. A minha alma, como quer que você chame, está me aconselhando. Então, isso acontece muito hoje comigo, muito mais hoje comigo. Antes não acontecia, eu não confiava em mim, eu não confiava no meu sentimento, eu não tinha contato com ele, eu não sabia o que eu sentia. Eu passei 20 anos da minha vida sem chorar, 18 anos e pouco.
Eu queria, o choro não vinha. A lágrima vinha até aqui e voltava. Eu não tinha contato com a minha emoção. Eu cortei, eu bloqueei a emoção. Por um lado foi bom, porque eu não sentia. Então quem não sente dor. Por outro lado, a vida ficou cinza. Porque uma pessoa que não sente a dor, também ela não sente o prazer. Uma pessoa que não chora, a gargalhada dela não é real. Uma pessoa que não se permite ficar vulnerável, ela não consegue ter coragem. Entende? É tudo uma via de mão dupla. A gente tem que estar aberto para isso. Na terapia corporal, você se abre para isso com suporte. Então, na hora em que eu percebo que eu posso ficar mal, chateado, triste, confuso e que eu não vou morrer com isso, e eu permito que a dor venha e a tristeza venha, eu consigo ficar alegre também. Então, não tem como você dizer, não, você é só uma pessoa positiva, tudo vai ser maravilhoso, tudo é lindo, olha que coisa maravilhosa. Ficar muito nessa, se você não admite que tem dor em você, você não fica real. Você vai muito para a sua máscara. O que é isso? Você está... Às vezes até você acredita na sua máscara, você está num teatro. Você está numa encenação do que seria uma pessoa ideal, né? Então, quando a gente admite a nossa dor, admite a humanidade da nossa consciência, da nossa existência, a vida fica muito mais prazerosa. Para mim, ficou uma vida muito mais real. Eu tinha umas ideias de como eu achava que eu tinha que ser. Eu tinha umas ideias que eu desenvolvi muito cedo sobre como eu poderia me comportar para ser amado, né? Que é uma ideia que as crianças vão criando. As crianças vão vendo o entorno e, seja aquilo real ou não, na cabeça dela, como é tudo literal, ela vai criando formas de existir, de sobreviver, e ela leva isso para a vida toda. Então, eu, por exemplo, aprendi muito cedo, eu era bom na escola, então eu aprendi muito cedo que quando eu tirava nota boa, eu ganhava reconhecimento por isso. Então, eu fiquei obcecado em ter nota boa. Eu queria sempre ter notas ótimas, porque eu achava que aquilo ali me trazia reconhecimento, me trazia amor, né? E aí eu passei a vida, chegou um momento da minha vida em que para mim era muito mais importante ter 10 do que aprender a matéria. Eu fiquei tão misturado com esse ideal, esse eu idealizado, que eu vivia em função dessa imagem, porque eu achava que ela ia me trazer benefício. Eu achava que eu tinha que estar bem o tempo inteiro. Eu tinha que ser uma pessoa que estava bem o tempo todo, rindo, brincando. Mesmo quando eu estava triste, quando eu estava destruído por dentro, eu nem entrava em contato com isso. Eu continuava rindo e brincando, eu continuava fazendo piada. Então, quando alguém vinha de forma emocional para mim, ou sofrendo para mim, ou vinha emotivo, né, carinhoso comigo, eu sempre dava um jeito de sair dessa situação com uma brincadeira e com uma piada. Eu não dava conta de sentir a emoção. Eu não dava conta de dizer, eu estou mal, eu não estou bem hoje. Porque já era uma outra imagem minha. Além de ter que estar sempre alegre, eu também gostava de imaginar que eu era invulnerável. Claro que isso se baseava numa ideia da criança de que se eu fosse sentir, não ia dar conta. Então, para mim, não estar bem era a morte. Por isso eu não admitia nunca que eu não estava bem, eu sempre estava bem. Estou falando, óbvio, da minha perspectiva, porque cada um criou essas máscaras baseadas na sua própria história. Então, para alguma pessoa, para muitas pessoas, ficar na dor, ficar no sofrimento, ficar na tristeza também foi uma defesa. Quando ela ficou triste, ela teve também, talvez ela tenha recebido mais atenção. Então ela levou para a vida esse comportamento. Quando eu estou triste, eu sou aceito. E aí, quando a alegria pode estar vindo um momento de alegria, não posso porque eu sou triste. Né? Quando um tratamento começa a fazer um efeito, eu começo a ficar melhor, eu penso, não, eu não posso ficar bem porque eu sou triste. E isso vai para milhões de possibilidades, né? Eu estou falando só das coisas que eu senti, do que eu vivi para mim. Então, eu tinha que ser muito inteligente, eu tinha que ser muito capaz. E na terapia eu fui entendendo que eu podia existir mesmo se eu não fosse o melhor aluno da classe. Mesmo se eu não estivesse feliz naquela hora. Então eu fui aprendendo mesmo, reaprendendo e aprendendo a dizer, hoje eu não estou bem. E se for o caso, dizer, olha, não estou legal hoje, e pedir ajuda, entendeu? E se for o caso de fazer um tratamento, fazer um tratamento. Eu aprendi a ser vulnerável.
Não é uma coisa que você aprende e pronto, foi para a vida toda. É uma coisa que você vai reaprendendo todos os dias. É um processo de vida, como diz a Nassi. Você vai reaprendendo a ficar vulnerável. Você vai reaprendendo a ser humano, né? Você vai reaprendendo a entrar em contato com aquele sentimento. Quando eu era muito pequenininho, eu era muito emotivo. Depois eu cortei isso, porque achei que não era bacana. Então eu estou aprendendo, reaprendendo a ser emotivo, reaprendendo a chorar. Eu vi esses dias, eu estava no supermercado, num lugar que entrou uma mãe com uma criancinha no colo, um menininho no colo. Menino muito pequeno, o menino devia ter uns meses, 8 meses, não sei se chegava a um ano. Talvez um pouco mais de um ano, não sei. E ele estava chorando muito, e ela pegou o menino, colocou no colo, e tinha um espelho no fundo do elevador. Ela mostrou ele pro elevador, pro espelho, e falou: olha que feio o menino chorando. E aquele menino, ele deu uma travada. O choro dele não foi igual mais. Ele deu uma... E aí é assim que começa, né? A criança vai aprendendo, ele não pode chorar. Se eu chorar, eu não sou homem. Então eu vou engolir. Graças a Deus, hoje em dia, a masculinidade já está sendo questionada. É esse tipo de masculinidade, essa ideia arraigada de que o homem não chora. Um dia eu estava no avião e tinha uma menininha do meu lado, no colo da mãe. E eu acho que era o primeiro voo da menininha. Então, ela, na hora, sabe que na hora que o avião está descendo, faz uma pressão no ouvido e dói muito. E eu estava sentindo a pressão. Então a menina começou a gritar e eu percebi, ela está sentindo também. Eu, né, não vou sair gritando, eu sou adulto, né, mas eu seguro a onda. Ela era uma criança, ela não tinha mecanismo, né, ela começou a gritar, a chorar. E tinha uma outra criança num outro banco, do outro lado, assim. E aí a mãe dessa criança do meu lado apontou para outra menina e falou: olha ali, olha que bonito, ela não está chorando. E aí a menina do meu lado também, ela foi aprendendo a engolir a dor, como eu, né? Ela foi aprendendo a engolir a dor para ser boazinha e para receber o amor que a mãe estava dando para outra, na cabeça dela, né? Na cabeça da criança, que não simboliza. Então ela foi olhando para a outra e foi aprendendo que ela tinha que se espelhar no outro. E que aquela atitude da menina era a atitude certa. Não interessava e não interessa se a outra menina não está sentindo nada. Provavelmente não estava, porque ela não estava fazendo nenhuma cara de dor. Algumas pessoas sentem, outras não. A menina estava serena. Então é muito provável que ela não estivesse sentindo nada. Mas a de cá teve que se adequar a um comportamento baseado na vida, na experiência da outra. Talvez a outra já tivesse sido condicionada antes, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Para falar sobre esse nosso condicionamento e esses trabalhos que a gente vai fazendo depois na terapia. Na terapia corporal a gente consegue olhar para isso, porque é muito bacana quando você está em consultório, né? Você está na sessão e aí, às vezes, falando com a pessoa, ela diz: eu estou ótima, foi tudo muito bom, foi tudo muito legal, e você olha para o corpo dela e não é aquilo que está acontecendo. O corpo dela está todo contraído, o olho dela está sem brilho, ela está toda tensa. Então, aquilo, talvez ela nem esteja percebendo que, na verdade, ela não está bem com o que aconteceu. Racionalmente, ela talvez esteja, mas o corpo dela está dizendo o contrário. E aí você consegue ir para o corpo e pensar: tá, e como é que está o seu corpo agora? Sente o corpo. Aí a pessoa vai entrando, vindo para o corpo e ela vai: epa, eu acho que eu não estou tão feliz não com isso, porque eu estou sem respirar, ou eu não estou sentindo a minha perna, ou então meu coração está palpitando. É muito comum a pessoa que chega no consultório sem respirar. Ninguém quase respira direito, né? Muito comum a pessoa, depois de um trabalho corporal, dizer: olha, eu estou sentindo a minha perna, eu nunca senti a minha perna. Por que ela não sente a perna? Ela não tem base, que é um trabalho de grounding, que a gente fala que não vai dar nem tempo de falar sobre isso. De estar presente na Terra, né? De estar presente no mundo, estar aqui. Quando você não sente o seu pé e a sua perna, está faltando base, está faltando presença, está faltando concretude na sua existência na Terra. Então, eu aprendi muito sobre isso, aprendi a olhar para as minhas máscaras, aprendi a aceitar a minha negatividade. Não que eu vá viver mergulhado nela, mas não me culpar por ela. Então, e aprendi a identificar, porque como eu hoje sei que eu não preciso fugir dela e negar a existência dela, quando eu estou diante de uma negatividade minha, eu consigo olhar para mim, claro que não é o tempo todo, né? Óbvio, mas eu consigo falar: epa, olha, eu estou querendo matar fulano. E é real, meu corpo está morrendo de vontade de fazer isso.
E eu aceito isso. Pessoa, opa, olha, quando eu aceito essa negatividade em mim, eu vejo as minhas pequenas ações, muitas vezes travestidas ali, que estão querendo destruir o outro sem eu perceber. Então, se eu estou com muita raiva de você, mas eu não admito que eu tenho raiva, eu estou lá conversando com você muito amorosamente, muito amigavelmente e dando alfinetada. Ou sabotando você sem perceber. Quando eu aceito a negatividade, que o meu movimento de sabotar você, ou de alfinetar você, ou de deixar você triste, vem, eu percebo, epa, eu estou fazendo isso porque eu estou com raiva, eu estou com inveja, estou com medo. Então, eu entro em contato com a negatividade, eu não mando para o meu inconsciente. Eu me aceito na minha integralidade, eu não fico mais na dualidade. Eu não acho mais que ou eu sou bom ou eu sou ruim. Ou eu amo todo mundo ou eu não amo ninguém. Não, eu posso amar e não amar. Eu posso fazer coisas positivas e fazer coisas negativas, tudo sou eu. Eu me aceito na minha presença. Quando eu faço isso, eu saio da dualidade, eu venho para a unidade. Eu me aceito integralmente como eu sou. É um trabalho que a gente faz muito, que tem muito a ver com o patchwork, tem muito a ver com o trabalho corporal. É o corpo trabalhando junto. Isso é muito bacana. Eu aprendi a olhar para a minha essência. Aprendi a aceitar o meu lado positivo, aceitar as minhas qualidades e ver que eu tenho uma contribuição real para trazer para o mundo e que isso não é feio nem errado admitir isso. Eu fiz um trabalho na semana passada na terapia, que foi um trabalho muito bacana, assim, foi uma coisa impressionante, foi um dos trabalhos mais fortes que eu já tive em terapia. Já tive sessões maravilhosas, mas eu me vi assim no trabalho como um neném e e o meu corpo estava trabalhando sozinho. Eu não estava fazendo nada. Eu vi o corpo fazer as coisas, assim, o corpo expressar e liberar aquela carga. E eu fiquei muito tranquilo e calmo sentindo aquilo ali. E foi um momento muito mágico para mim em processo terapêutico, porque eu me vi neném e eu vi a dor do neném que eu era. Eu vi o trauma do neném, né? E todo tipo de trauma. Eu fui desmamado muito cedo, então a criança guarda isso. Né? Minha mãe ficou doente, a criança guarda isso, né? E leva para a vida toda essa. E eu consegui ver a expressão, sentir em mim a expressão dessa criança, do meu neném. E eu olhei para ele, eu senti, assim, é difícil de explicar como essas coisas acontecem, mas foi assim muito, muito interessante. E foi mágico perceber como até hoje eu tenho ideias na minha cabeça que se relacionam a esse período da minha vida, que ficaram gravadas no meu corpo. A ausência, né? A ausência do contato do aleitamento, talvez, da presença, também estava no hospital, como é que isso ficou. E aí quando eu olho para isso eu consigo ressignificar. Eu consigo aceitar que, na verdade, era disso que se tratava e que isso não existe mais hoje. E eu libero essa dor. Né? E vou ir para o meu adulto. E consigo estar no mundo a partir de um lugar do adulto que conseguiu atravessar e superar essa ferida da infância. É muito bonito. Tem muito, obviamente, muito mais do que isso. Eu devo ter falado muitas impropriedades aí, porque eu falei muito do lugar do paciente. E estou aberto se quiserem falar comigo, se tiver alguma dúvida. Edu Rezende Core é o meu Instagram, e edurezendecore@hotmail.com é o e-mail. Eu estou à disposição. Vamos ver se quando acabar essa pandemia a gente faz um trabalho de corpo geral com todo mundo. Assim, vai ser um prazer fazer essa parte vivencial com vocês. É muito divertido, é muito legal trabalhar em grupo e expressar em grupo. A gente vicia. Agora está todo mundo sentindo falta, porque não está tendo. E espero ver vocês e conhecer vocês. Mande feedback, tá? Vou gostar muito de ouvir e de interagir. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e tchau, tchau. Om Ganganapataye Namah.